Neemias, capítulo 8. Esdras lê a Torá com todo o povo. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, a lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jarmim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinamentos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá, a lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviar algo aos que não têm nada preparado para si, pois este é dia santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais nem vos amedronteis. E logo depois, o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração às palavras que lhes haviam sido ministradas. A festa das tendas ou tabernáculos. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, a lei e os seus ensinos. Então, descobriram no texto da Torá, a lei, que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do 7º mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazerdes tendas, segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços das suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, e na praça, junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado deste modo. Por isso, o júbilo que expressavam era especial.
E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Neemias, capítulo 9. Confissão e pacto de perdão. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar. Leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente os seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam por Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam a população exclamando: Levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, o Senhor. Criastes o céu e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedestes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti e celebraste com ele uma aliança mediante a qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girjaceus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Contemplastes também a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Realizaste sinais prodigiosos e maravilhas sem igual contra Faraó, e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles os haviam tratado. Assim passastes a ser conhecido e temido em toda a terra, e tua fama permanece até nossos dias. Dividiste o mar diante do teu povo, de modo que puderam atravessar a seco. Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. E mais, tu guiastes teu povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Descestes sobre o monte Sinai, dos altos céus falastes com teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período de fome, lhes enviastes maná, pão do céu, e na sede tu mesmo lhes tiraste a água da rocha. Orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que, sob juramento, havias prometido dar-lhes como herança. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram a sua cerviz, e preferiram não obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar devida atenção, e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos, e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânime e, portanto, não os abandonaste.
mesmo quando chegaram a ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro, e o adoraram, proclamando que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito, e mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias. Tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso espírito para instruí-los. Não retirastes da boca do povo o teu maná, o pão, e quando tiveram sede, lhes proveste a boa água. Durante 40 anos os sustentastes no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. E ainda lhes deste reinos e povos que lhes repartissem em porções. Assim conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados que nela adentrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os habitantes da terra, os cananeus, e lhe entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Conquistaram cidades fortes e terra fértil e tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela sua incomensurável bondade. Ainda assim, teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa. Deram as costas para a tua santa Torá, a lei. Mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido a fim de que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas abomináveis. Por este motivo os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu ouviste, e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Todavia, assim que voltavam a se sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo o que é mau e reprovável diante de ti. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles e os castigasse. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua grandiosa compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertistes a fim de que retornassem à tua Torá, a lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive se lhes obedece de todo o coração. Cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas, tornaram-se, portanto, inflexíveis e se negaram a dar-te ouvidos. Contudo, durante muito tempo foste paciente com eles. Por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem a atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Assíria até estes nossos dias. Em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça. Procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e os nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, a lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicastes. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da sua grande amabilidade, na terra espaçosa e fértil que lhe entregastes,
Eles não te serviram nem abandonaram seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos, uma vez mais, escravos e escravos da própria terra que concedestes aos nossos antepassados, para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários dos nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece, e nossa humilhação e tristeza não têm limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto, por escrito e assinado por nossos príncipes, líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Neemias, capítulo 10. O pacto do povo em guardar a Torá. Então, seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadad, Cadmiel e os seus companheiros, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Baninu. Dos líderes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Alois, Pilea, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aias, Anã, Maluque, Arim e Baná. E todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá, a lei de Deus. Suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento, a seguir obedientemente a Torá, a lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Yahvé, o nosso Senhor Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no Shabat, sábado, ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Para a preparação dos pães consagrados, isto é, para os pães que ficam sobre a mesa do santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel, e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo do nosso Deus, na época determinada, para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, a lei.
Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Yahvé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. De acordo com o que também está registrado na Torá, a lei, traremos o primeiro dos nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto das nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos os dízimos das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E aos israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada.